Olha, se tem uma figura complexa e, sem dúvida, importante na história recente do Brasil, essa figura é Fernando Henrique Cardoso. Um personagem que fez uma ponte, sabe, do mundo das ideias direto para o centro do poder. E o legado dele? Bom, é celebrado e criticado na mesma medida. É por isso que hoje a gente vai tentar entender essas duas faces do FHC. Para a gente começar, que tal uma frase polêmica? Fernando Henrique sempre negou que disse isso, mas não adiantou. A frase pegou e virou um símbolo daquela tensão na carreira dele. E aí fica a pergunta no ar, que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Será que o presidente FHC esqueceu mesmo o que o sociólogo Cardoso escreveu lá atrás? Pois é, essa é a grande questão, né? Porque, de um lado, a gente tem um intelectual super aclamado que pensou, que formulou a teoria sobre a dependência econômica da América Latina, e do outro, o presidente, que foi lá e implementou privatizações, reformas de mercado. Como é que essas duas figuras, aparentemente tão diferentes, couberam na mesma pessoa? Vamos tentar entender isso. Então, bora lá. O nosso roteiro de hoje é este. A gente vai passar pelas origens acadêmicas dele, a teoria da dependência, o caminho para o poder, claro, o plano real, as reformas e as controvérsias, e fechar com o legado que ele deixou. Então, a nossa história começa bem antes da presidência, lá na vida acadêmica. FHC era um sociólogo considerado brilhante da USP. Só que a carreira dele, que era super promissora, foi cortada de repente pelo golpe militar de 64. Ele teve que sair do país, foi para o exílio no Chile, e o curioso é que foi justamente nesse período, longe do Brasil, que o pensador FHC começou a ganhar um baita destaque internacional. Essa linha do tempo aqui mostra bem uma ironia da vida dele. O ponto central é a perseguição política. Pensa só, em 1969, enquanto ele publicava o livro mais importante da carreira dele e era reconhecido lá fora, aqui no Brasil o que acontecia? O regime militar o aposentava à força, ou seja, expulsava ele da universidade. É uma contradição em tanto. Naquele tempo, a grande pergunta que todo mundo fazia na academia era: por que a América Latina não deslancha? Por que não se desenvolve como a Europa, como os Estados Unidos? E foi para tentar responder a isso que surgiu a teoria da dependência, com o FHC sendo uma das cabeças por trás dela. A ideia era explicar essa dinâmica entre os países ricos, do centro, e os mais pobres, da periferia. Mas aqui é que a coisa fica interessante de verdade. O FHC propôs uma ruptura. A visão mais comum na época era culpar o capital estrangeiro e torcer para uma burguesia nacionalista resolver as coisas. Aí vem o FHC e diz algo totalmente diferente. Olha, o desenvolvimento pode acontecer sim, mas ele vai ser associado e dependente do capital internacional. E para completar, ele ainda dizia que não acreditava nessa história de elite local com projeto nacionalista. Para a esquerda da época, isso foi um verdadeiro escândalo, uma heresia. Bom, depois do exílio e da vida acadêmica, Fernando Henrique volta para o Brasil. E aí começa uma jornada completamente nova. Vamos ver agora como aquele teórico se transformou numa das figuras políticas mais poderosas do país. A carreira política dele foi construída, degrau por degrau. Primeiro, senador suplente. Depois, um dos líderes na campanha das diretas já. Aí, um dos fundadores do PSDG, e ele foi subindo até chegar no cargo que mudaria tudo. Não só a vida dele, mas a história do Brasil, o Ministério da Fazenda. E lá, ele ia encarar o maior problema do país na época. E foi exatamente ali, como ministro da Fazenda, que o FHC encarou o pesadelo de gerações de brasileiros, a hiperinflação. Foi da gestão dele que nasceu seu feito mais famoso e mais celebrado. Olha, para quem não viveu aquilo, é até difícil de entender o que era. Imagina só, uma inflação de mais de 2.400% ao ano. Isso significa que os preços no mercado mudavam todo santo dia. Às vezes, mais de uma vez no mesmo dia. O dinheiro que estava na carteira perdia valor em questão de horas. Salário era corroído, a economia era um caos total. E aí, veio o Plano Real. O impacto foi esse aí, A inflação simplesmente despencou. Foi uma queda drástica. A nova moeda, o real, trouxe uma estabilidade que parecia, um milagre. E para os brasileiros, principalmente os mais pobres, isso foi uma mudança de vida. O poder de compra, pela primeira vez em muito tempo, estava sendo preservado. Então, o ponto-chave é esse. O sucesso do Plano Real foi o trampolim, foi a plataforma de lançamento perfeita para a candidatura dele à presidência. O FHC virou o pai do real, e com essa imagem não teve para ninguém. Ele foi eleito presidente com uma vitória esmagadora, logo no primeiro turno. Beleza, agora ele está no poder. E é aqui que o segundo FHC entra em cena.
para garantir que a estabilidade do real não fosse embora, o presidente começou a tocar uma agenda de reformas bem profundas. Eram aquelas ideias que estavam em alta no mundo nos anos 90, sabe? Abertura da economia, diminuir o tamanho do Estado. E o que a gente viu foi, sem exagero nenhum, um dos maiores programas de privatização da história do Brasil. Foi arrecadado algo em torno de 78 bilhões de dólares. Por um lado, modernizou setores inteiros, como o de telecomunicações, quem não lembra da explosão de linhas de telefone, mas, ao mesmo tempo, isso gerou uma polêmica gigantesca. E as críticas, olha, foram pesadas. Essa citação aqui resume bem o principal argumento contrário. Para uma empresa privada, manter uma barragem em segurança é custo, é algo que diminui o lucro. Já para uma estatal, a visão seria de responsabilidade social. A preocupação dos críticos era que essa lógica de focar só no lucro pudesse levar a descuidos, a negligências, com consequências trágicas, como a gente infelizmente viu em desastres ambientais anos mais tarde. Outro ponto que sempre volta na discussão é a dívida. Mesmo com todo o dinheiro que entrou das privatizações, a dívida pública mais do que dobrou durante os 2 mandatos dele, se a gente comparar com o tamanho da economia. E isso, claro, deixou um legado econômico bem complicado, uma conta alta para os governos que vieram depois. E os problemas não pararam por aí, não. Em 2001 veio a crise de energia, o famoso apagão. O país inteiro teve que entrar em racionamento. Aquilo escancarou uma falta de investimento no setor e causou um desgaste político e econômico enorme para ele. Então, depois de 8 anos de governo, qual é o saldo final? Como a gente pode resumir o governo Fernando Henrique? O legado dele é isso, um mosaico, cheio de conquistas que ninguém nega, mas também de políticas que geram debate até hoje. Se a gente olha para essa tabela, essa dualidade fica escancarada, né? Do lado positivo, o fim da hiperinflação com o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, os remédios genéricos, o Enem, tudo isso são marcas importantes do governo dele. Do outro lado, o controverso, o aumento da dívida, as privatizações polêmicas, o apagão, as acusações em torno da reeleição, sem dúvida, um legado de muitas luzes e também de muitas sombras. E com isso tudo a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. Será que o FHC esqueceu o que escreveu? Será que ele traiu o passado de intelectual? Ou será que, na verdade, a presidência dele foi a aplicação mais pura e prática daquela teoria do desenvolvimento associado dependente? Pensa bem, ele promoveu a modernização do Brasil aliada ao capital internacional, com privatizações, com abertura econômica, que é basicamente o que a teoria dele previa décadas antes. A resposta, claro, não é simples. E talvez por isso o debate sobre as duas faces de Fernando Henrique Cardoso seja uma daquelas discussões que nunca vão ter um ponto final.